Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero iniciar meu pronunciamento parabenizando ao nobre vereador Carlos Neder. Que bom vê-lo aqui de volta defendendo a saúde do nosso município, vereador. Senhor presidente, eu quero requerer a Vossa Excelência que publique na íntegra a cópia do artigo de domingo da Folha de São Paulo, na coluna da Helene Castanhede, que foi assinado pelo Antônio Hermílio de Moraes. Eu só quero ler alguns trechos, mas gostaria de requerer a Vossa Excelência que publicasse na íntegra. Num dos trechos ele diz o seguinte: quando os tucanos mais comemoravam o mensalão, Azeredo entrou na roda e estragou-lhes a festa. Quando começavam a brindar a tapiocaria, vem a água fria dos cartões de serra. Depois ele diz o seguinte: quanto mais se acusam, mais tucanos e petistas se parecem. E tem outro trecho que ele diz o seguinte: qualquer tentativa de pensar grande, seja de Lula, seja de Serra, seja de Aécio, acaba indo de roldão na avalanche de pequenos e grandes erros comuns aos dois lados. É importante a gente fazer esse registro aqui, porque tem hora que a gente não está discutindo a cidade, a gente está discutindo se é o PT ou se é o PSDB. Tem hora que a gente não está discutindo o Estado, a gente está discutindo se é o PT ou se é o PSDB. E tem hora que a gente não está discutindo o país, a gente está discutindo se é o PT ou se é o PSDB. E essa discussão é muito interessante, tanto para o PT quanto para o PSDB. Então cabe a nós, que não somos nem do PT e nem do PSDB, deixar esse registro aqui gravado. Depois, senhor presidente, eu gostaria de fazer o meu posicionamento em relação a uma questão que Vossa Excelência acabou de abordar aqui. Vossa Excelência sabe que nós temos, acima de uma relação de respeito, nós temos muito mais do que isso, nós temos uma relação de amizade. Mas eu discordo totalmente dessa questão das placas de bronze. Aliás, eu discordo dos carros já. De cara, eu já discordo dos carros. Vossa Excelência sabe, os vereadores dessa casa sabem que, desde que eu tomei posse como vereador aqui em 2001, eu não uso o tal carro oficial. Quando cheguei aqui existia um carro próprio da Câmara, que depois de tão antigo foi cedido aí a outras entidades, e aí resolveram locar carros. E eu nunca usei esse carro, nem o próprio, nem o locado, e sou muito contra a tal da placa de bronze. Porque eu acho que, por exemplo, é a mesma coisa que o vereador chegar numa agência bancária, ter uma fila enorme para as pessoas poderem pagar a conta, e o sujeito dizer o seguinte: olha, eu sou vereador, eu vou furar a fila, porque eu sou vereador, eu tenho que fiscalizar aí o Poder Executivo, eu estou trabalhando e tal, então eu vou furar a fila. Ou então chegar num restaurante com a família e vai almoçar ou vai jantar, chegar lá, tem uma espera de 15 minutos e diz: não, peraí, eu sou vereador, eu tenho o poder de fiscalizar e tal, então também eu quero almoçar primeiro. Eu acho que isso é um privilégio, eu sou contra, frontalmente contra. Eu faço parte dessa casa, eu preciso me posicionar em relação a todas as questões dessa casa. Sou contra o carro, mas sou muito mais contra ainda a tal da placa de bronze. Eu acho que nós não precisamos privilégios, nós precisamos sim dar exemplos para a população. Nós temos um mandato, nós temos vida pública, o que nós fazemos normalmente é visto pela população. O cidadão comum não tem tempo para ficar fiscalizando a gente para saber se o nosso carro está sendo usado mesmo para fiscalizar, ou para levar o filho na escola, ou para levar um funcionário para casa. Ele não tem tempo para ficar fiscalizando. Então, nós temos obrigação de dar o exemplo. E essa placa é um mau exemplo, não é um bom exemplo. Bom exemplo é o que nós votamos aqui em 2001. Muitos vereadores estavam aqui. O fim do voto secreto. Foi a primeira casa legislativa do Brasil a acabar com o voto secreto. Aqui não tem voto secreto para nada. Isso é um bom exemplo. Bom exemplo seria se nós conseguíssemos 37 vereadores para acabar com o recesso de julho, porque nós temos o recesso em janeiro, que começa normalmente nos últimos dias de dezembro, que é mais do que suficiente para que os vereadores possam descansar, visitar bases, etc. Seria bom exemplo a gente terminar com o recesso de julho. Agora, não é
bom exemplo, por mais identificado que seja, o sujeito está parado na fila lá, no trânsito, e passar um carro com uma placa de bronze, e o cara olhar e falar, olha o vereador lá, é um privilegiado, e eu estou aqui, eu também tenho família, eu também tenho casa, eu também tenho trabalho, às vezes não tem nem trabalho, e o vereador. Então eu quero fazer um apelo aos companheiros. Existe a possibilidade de usar a placa, mas existe a possibilidade de não usar. Vamos dar um exemplo para a cidade de São Paulo. Não vamos usar essas placas para não criar mais um privilégio para nós em detrimento da nossa população. Muito obrigado.